Avante, roladores! Retomamos hoje no Menera 2. E eu não sei como é que o Lucas batizou essa mesa. Como é que ficou, Lucas? Ficou no Menera 2, ainda não batizei. No Menera 2, então. E abrem-se as portas da percepção para os nonomundianos, né, que estarão singrando esses espaços do estranho, esquisito, insondável, a começar com ele, um nobre, um deus, um feiticeiro, Dio. Ele é demais. E aí, galera, estarei jogando com Kazuma Mormont. Ele que é um Gliver, que não sei se poderia ser comparado, mas eu comparo com um paladino de D&D. Não pode. Pode só se for um paladino de Pathfinder, aí tá liberada a analogia. De D&D foi banido aqui, foi banido. Não sei quem foi. De nenhuma marca registrada. Não sei quem foi que baniu D&D, mas dizem que é sem futuro. Quem será este louco? E vai mostrar o seu valor ao verdadeiro rei quando assim o encontrá-lo. Enquanto não, ele vai fazendo amizade com o falso rei e tá tudo certo. A próxima aqui é a única jogadora com sensatez e a cabeça no lugar para ficar fora da briguinha dos machinhos por suas espadinhas. Tamis. Olá, eu vou jogar com a Merila. Ela é da classe Jack e ela realmente não quer participar da briguinha aí, porque é meio descabido, mas eu quase entrei no culto, então também. Vamos lá, né? Beleza. O próximo aqui é ele, o advogado de suas próprias ambições, Dry. Opa! Então, eu vou jogar com o Saik. Eu vou jogar com o Saik, ele nada mais é do que um criador, né, um Drummond, que eu me recuso a minha estadunizar, sei lá. Reconhecer os putos dos irmãos Wright como os criadores da... criaram um estilingue, né? Criaram um estilingue com papelão e acha que é um avião, tá ligado? Americano só sabe atirar, né, Dry? Americano só sabe atirar. Atiraram pra cima, atiraram pra cima o avião e é isso. Muito boa, muito boa. Mas, por favor, não faça mais desse tipo de piada. E ele tá aí vendo qual a melhor saída para o impasse que estamos aí com o Kazuma, que um play aí fez um metagame e vamos tentar ver aí o que vai rolar, né? Mas eu acho que vai estar tudo na paz, porque nem todo mundo aqui apoia a guerra igual a um país aí que apoia. Eu falei um país, tem vários. Eu diria um império. Aí, ele queria dizer pai, que quer dizer Evaldo, que é pai de Pedro. Exatamente, valeu, Dio. Como pai de pet também eu me sinto contemplado. Feliz dia dos pais de pet para todos. Você me fez suar. Beleza. Beleza, por último e sempre o menos importante, eu, Jefferson, estarei jogando com Shemok Din, o transmutado, ele que é da classe nano, ou seja, um mago que utiliza a nanotecnologia. Na verdade, ele usa a tecnologia como se fosse a magia, porque ela é tão avançada a ponto que as pessoas não compreendem como tecnologia, mas sim como magia. E estarei aqui tentando fazer com que tudo pareça bem, disse o frango na porta do forno. E aí, por último, agora vamos chamar ele, o Carrasco, o engendrador da tortura e o nosso principal e maior algoz nas mesas de RPG de quinta, Lucas. O Johnny Bravo do RPG de quinta. Falta os músculos, o cabelo amarelo, o topete, sei lá. Os óculos escuros, a camisa preta. Eu tenho a camisa preta. Eu pensei que tu só tem uma caixa de papelão e um cachorro e uma carne de compra.
Também. Beleza, pessoal? Sou o Lucas, serei o mestre da nossa campanha de Numenera, usando a nova edição, a segunda edição de Numenera. E, sem mais delongas, quem quer fazer aí o flashback valendo um pontinho extra de sorte? Eu acho que se Dryan fizer vai ser parcial. Então, Dryan, quer fazer o flashback parcial? O Jefferson e o Dryan, o Dio fazem. Pode ir outra pessoa, eu fiz na última. Vai, Jefferson. Eu fiz na última. Te ajudo. Beleza, agora o meu não vai ser parcial. O meu vai ser, assim, não sou neutro, deixando bem claro. Eu quero sangue, quero guerra. Mas eu vou ler aqui o que eu anotei. Beleza, dali. Beleza. Vagando pelas steppes, continuamos o caminho até o objetivo dado pela coroa, ao que parece ser uma investigação sobre o tratamento de uma doença fúngica chamada de O Mal de Levete. Houve um flashback do personagem Kazuma encontrando o rei, em qual ele o incumbia de uma diretriz bem específica que acredito seria uma quest pessoal em nome da coroa, né? Dio pode detalhar mais isso, ou vocês podem ver o episódio passado para mais detalhes. Chegamos numa cidade totalmente depredada e sucateada, cujo nome dela era Úlcera, mas ela estava meio que sobrescrita de forma desgastada, numa grafia meio simplória, meio incompleta, onde nessa cidade haviam pessoas que aparentavam ser perigosas devido à sua pauperização e dos recursos locais serem meio escassos, e tudo se baseava no modelo de sobrevivência imposto a eles, né? A gente estava curioso, nós todos curiosos em como se daria a interação com esses habitantes locais em si. Os jogadores decidiram por explorar com cautela o local. Então o meu personagem, o Shemok, mandou o sacerdote Arthur, um drone que encontramos na primeira sessão. Ele que é uma Numenera, coletor e analisador de sangue e suas diversas formas, foi em frente para verificar, bater terreno, escanear o local. Ele fez um scan do local. Após ele ser atacado, o Shemok vai até o seu socorro, onde ele avançou em sequência usando seus dons protetivos e sempre em alerta. Enquanto rumava apressadamente na frente, ele começou a ver o que de fato havia se passado. Arthur havia encontrado e sido atacado e danificado por uma mulher, uma sacerdotisa meio obscurantista, entre aspas eu coloquei aqui, que maldizia a tecnologia em suas facetas, e o Shemok decidiu interpelar ela ao descobrir o seu intento, e resolveu por então desacreditá-la. E diplomaticamente, com a ajuda da Merila, né, ele acabou oferecendo palavras de lógica e luz relacionadas às máquinas ou os luminarcas, bem como curas, e sempre sendo fortemente auxiliado pelos dotes da Merila de persuasão e convencimento. Dentre esses habitantes que passaram a ficar mesmerizados pelos dons combinados de Shemok e Merila, por fim, uma mulher acabou oferecendo um bebê ao drone vampiro Arthur, que foi dado aos braços dele, onde ele descobriu que esse bebê também tinha o sangue escolhido pelos antigos Luminarcas e Mechalords, sendo aclamado entre eles como uma espécie de messias, inclusive com brados do próprio Shemok nesse sentido, reforçando a dádiva que a criança possuía, a qual ele julgava transcendental. Na cidade de Úlcera, Shemok fez uma análise de amplo espectro usando seus dons de nano e acabou por encontrar uma Numenera adormecida com um potencial energético enorme. Ele fala isso para os outros jogadores, só que aparentemente só o Shemok e o personagem de Dryan, o Saik, tinham o conhecimento específico para desvendá-la e operá-la, né? Isso era o que a gente pensava inicialmente. Só que ambos, ao tentar interagir com a entrada, ou no caso, as barreiras até esse item, terminou que eles não conseguiram fazer grandes avanços, e terminou que o Mitríades, a partir do seu conhecimento histórico e paleontológico das
das Numeneras e do conhecimento relacionado ao o que poderia ter havido ali, ele acabou por interagir com esse artefato e descobriu que, na verdade, ele é um espelho com potencial enérgico de iluminar uma cidade inteira ou ser usado como arma. E, por fim, ele clamou o item para si, enquanto se juramentava com um talo de Kazuma e o que iniciou uma contenda entre os jogadores, né, principalmente Dryon e Evaldo, para decidir o que seria feito do item e quem o mereceria mais, segundo seus objetivos pessoais. Fim da transmissão, capitão. Por favor, acabei, pode vir me limpar. Estamos, capitão. Beleza, rapidão. Todo mundo adiciona um ponto de sorte. Jefferson adiciona 2. Dryon e Fernando adicionam 2 também. Que vocês chegaram na hora. Então eu quero 3, porque esse resumo aqui foi muito bom. E foi pela muito inflação bom, do resumo... Foi muito bom, mas isso aí vai fazer você aprender que quem trabalha bem só trabalha mais. E é isso. E quem é pontual, né? Ganha a mesma coisa de que não é. Logicamente, num mundo hipotético, em um país que não o Brasil, porque aqui tudo é super bem valorizado. Bora lá. Ah, não, com certeza. Todo mundo é muito justo. O planeta Terra funciona com justiça e sabedoria, pô. Não sabia disso, não? Todo mundo anda de mão dada nas ruas. Exato. Bora lá. Adicione aí, por favor, os pontos de sorte de vocês, por favor. Como o Gerson falou, a situação é a seguinte. Vocês todos ainda estão em meio àquela dimensão paralela onde seres de uma era há muito tempo criaram, melhor falando, para deixar completamente isolado toda a fonte de geração de energia. Talvez para que, caso ela viesse a falhar, apenas ruísse essa dimensão em específico. Como essa dimensão funciona, bem como todo o aparato que transfere energia desse artefato significativamente pequeno para a cidade vulgarmente conhecida como Úlcera, escapa até mesmo a mente do Saiki e do próprio Shemok, que são dentre vocês os mais entendidos da tecnologia das Numeneras em si. De um lado, tem o Saiki já tentando se aproximar da Numenera, que gera energia, do outro Kazuma e Mitríades, formando quase como um impasse mexicano. De outro lado, observando um tanto quanto, sem entender completamente a ideia do impasse, encontra-se Merila e Shemok, certo? Antes da gente resolver o desenrolar desse impasse, vai ser interessante contarmos um pequeno caos, uma pequena história que aconteceu algumas semanas atrás da jornada de vocês, certo? Fernanda, tais aí? Oi, estou. Beleza, bora lá. Você, Merila, você está na capital de Brasília, cidade que, assim como Roma, recebe o mesmo nome. A cidade de Brasília, como todas as outras, como muitas outras, até mesmo com o vilarejo de Úlcera, onde os personagens de vocês estão agora, é uma amálgama entre tecnologias absurdas vindas de eras atrás, onde civilizações extremamente mais avançadas de vocês, que conseguiam fazer coisas que beiram ao milagre, mas que já desapareceram há muito tempo, se mistura com tecnologias que para nós, jogadores, seriam equivalente à baixa Idade Média. Então, enquanto você olha pela paisagem, você vê coisas absurdas indo com o mais puro mundano, como, por exemplo, um homem puxando o que deveria ser quase como um pedaço
de uma nave completamente avançada que ele utiliza como um carro de boi. Você está em meio à cidade, em uma das residências comerciais, onde você está esperando alguém. Você vê que pessoas, ou o que quer que seja, mais próximos de pessoas, de humanos, que nós entendemos que habitam o nono mundo, andando, entrando e saindo desse estabelecimento, certo? Como se fosse um café, um restaurante, algo nesse sentido. Tá aí já alguns minutos aí, na tua frente tem uma bebida quente e uma refeição que você termina de comer, certo? Ok. Você está esperando alguém, mais especificamente Jean-Marc Jacquet, um nobre de uma casa menor que mandou uma mensagem falando que queria se comunicar contigo, certo? Ele falou que você deveria vir até Brasilis e você assim o fez, certo? Ele tinha algo importante que gostaria de falar contigo, certo? Ok. Enquanto você espera, você tá ansiosa, receosa, o que passa na mente da Merila, o que ela acha que pode ser tão importante assim para ser mandado uma missiva com certa formalidade para ti. Ela tá um pouco ansiosa, mas ao mesmo tempo muito mais desconfiada das verdadeiras intenções desse contato com suposta audiência. Certo. Uma pergunta. Vocês se lembram que eu falei que o estado de Brasília é formado por 4 principais cidades. Tem a capital homônima, recebe o mesmo nome, Brasília, e tem outras 3, que é Cabralha, Veracruz e Pindorama, certo? A Merila... eu Brasilis é o terreno total, né? Aham. É a capital. Exato. Brasilis, aí tem Cabralha, tem Veracruz. Cabralha é pra qual lado? Norte, sul, Norte. leste, oeste? Tá mais no norte. Ó, de cima para baixo, norte para sul. Cabralha, Veracruz, Pindorama e Brasilis. Cabralha, aí tem Veracruz. Do norte pro sul, né? Do norte pro sul. Eu vou jogar vocês no mapa, aí vocês podem ver melhor também, beleza? Só dá um zoom que o mapa é meio grande. Enquanto já... É que eu quero ter uma referência visual do mapa fora da mesa pra poder me basear também. Beleza. E a leste-oeste fica o quê? Vocês ainda não sabem. Vocês sabem que o objetivo de vocês, Santuário Vazio, está a oeste. Pindorama é onde tá tomado pela doença de Levete, né? Sim. É onde se iniciou aqui. E há medo. É onde tá tendo o epicentro da pandemia de Levete. E tem medo que ela se espalhe, certo? Ô, Lucas, uma pergunta que eu deixei no ar na última, mas tu acabou não respondendo. Criaturas máquina, os ciborgues, eles são afetados pela doença de Levete? Ainda não há pessoas suficientes, sapiens suficientes contaminados. Mas pessoas que nem você não são tão comuns, certo? Porque eu já vou deixar clara a minha intenção. Eu não sou comum, eu sou meio máquina. E se o meu objetivo, que é mecanizar as pessoas, vai ser um dos métodos de cura que eu vou oferecer. Vocês podem fazer experimentos. Beleza. Eu vou pegar o ventilador aqui rapidão, já volto. Beleza. Tem alguma coisa pra sul, abaixo de Brasilis? Você não sabe. Provavelmente tem. Cara, é um lugar que não tem cartografia, Vocês viajam um pouco entre as cidades devido ao tamanho e perigo. Isso dentro do Perigo jogo. de quê? Fora os ermos em si são extremamente perigosos. Tanto por criaturas... Foi mal. Tanto por criaturas que assolam o nono mundo,
quanto por resquícios de tecnologia extremamente perigosas e instáveis que existem. Fora do jogo, porque Assim eu como acho todos os meus legal. personagens, eu vou tentar cartografar o mundo. Beleza. Fora do jogo, porque eu acho legal vocês irem descobrindo o mapa. Enfim. Dadas essas 4 principais cidades, Merila, ela é de alguma dessas 4 principais ou ela é de um vilarejo pequeno? Ela é de Cabralha. Beleza, mais ao norte, certo? Então Mais ao você, norte, isso. você teve que fazer uma longa viagem para chegar até aí, certo? Você tá esperando, você tem alguns shins, algumas moedas, até que você vê entrando nesse local. Mesmo que você nunca tenha visto esse tal de Jean-Marc Jacquet, assim que ele entra, você já nota que provavelmente ele é aquele que lhe buscou. Dado o nome dele, claramente ele é um nobre ou alguém de alguma casa importante, ou um membro de uma casa importante. À medida que ele vem andando, você já vê que ele olha como se ele fosse o senhor daquele local. Ele não observa as pessoas que estão ali fazendo alimentação nem nada, muito menos aqueles que estão a trabalhar nesse local. Para ele, aquilo ali nada mais é do que uma pequena decoração que não combina muito com o lugar. Ele possui vestes claramente bem trabalhadas, todas elas muito, muito brancas, extremamente brancas e limpas, com alguns adornos em um tom amarelo e vermelho. A pele dele em si é uma pele negra, ele possui cabelos castanhos e um sorriso de alguém que sabe que é melhor que a maioria das outras pessoas. Ele vai andando. Ele vai andando na tua direção. Você vê que ele é seguido por alguns passos atrás por alguns homens de armas, certo? Esses guarda-costas não estão com armas aparentes, mas você observa que além de eles serem grandes e fortes, eles possuem também armas embainhadas, certo? Quando ele vai se aproximando da tua mesa, os guarda-costas deles ficam um pouco mais para trás. A distância exata para caso precisem intervir, conseguirem com um salto ou um movimento rápido, mas distante o suficiente para se fazerem fingir que não estão ouvindo a conversa. Quando o Jean-Marc finalmente se aproxima de ti, ele faz um meneio, ele faz uma reverência e ele dá um sinal que quer tomar a tua mão em um símbolo de cumprimentar. Esse Jean-Marc é o rei, é? Não. Apenas mais um nobre. Nobre do quê? Boa pergunta. Ele é um nobre de Brasilis. Ele estende Mas a ele é mão. o quê? Marquês? Duque? O que? Ele tá mais pra um conde. Ele não é Conde? tão grande. Ele não é tão grande quanto o Marquês. Conde Jean-Marc, então, né? Sim. Ele olha pra ti, Merila, você faz o quê? Eu estendo a mão como cumprimento por Ele- educação. Uhum. Ele cumprimenta. A Merila, ela veste roupas nobres, ela veste roupa de aventureiro. Ela veste roupas um pouco, pouco sofisticadas, mas não. Como eu posso falar? Não muito largada, né? Uhum. Ela gosta de ser mais discreta com as Beleza. vestimentas, em relação às vestimentas, para não ser tratada de forma diferente ou que passe uma imagem de arrogância ou algo que possa intimidar as pessoas ao redor. Beleza. Ele olha pra ti e fala com a voz dele, acostumada a convencer as pessoas a fazer o que ele quer. Bem, senhorita Merila,
Eu acho que os meus servos acabaram se expressando mal na missiva. Não era tão urgente assim. Você tinha tempo para utilizar vestimentas mais adequadas. Acredito que você teve que vir correndo das terras mais ao norte. Não, não, nobre senhor. Eu acho que estou plenamente adequado para o local onde estamos conversando. Ele olha assim novamente para as tuas vestimentas aí. Claro, claro. Eu vim conversar com você porque me informaram que os seus irmãos também simplesmente desapareceram. Foi há algumas semanas, não foi? O assunto que você quer tratar é sobre os meus irmãos. Se for, podemos continuar. Sim e não. Alguns membros próximos a mim também sumiram. Entretanto, eles possuíam uma Numenera com eles. Essa Numenera é possível de ser rastreada. Essa informação veio de fontes confiáveis? Ou talvez alguém esteja querendo induzi-lo a achar que é verdadeiro? Isso eu já não sei, minha cara Mirella. É aí que você entra. Você verdadeiramente tem o interesse de procurar por isso. E eu genuinamente tenho interesse de saber o que aconteceu com os meus. Eu poderia pagar bons chins para exploradores buscarem pelos meus, mas nada garantiria que eles iriam realmente em uma jornada de verdade, nem que eles tentariam extorquir caso encontrasse. Você tem os motivos exatos e eu tenho os meios de lhe ajudar. Eu estou compreendendo onde você quer chegar e talvez eu possa, com o meu poder de persuasão, induzir alguns aventureiros a me ajudar nessa busca. Ele sorri. É interessante. Antes disso, antes de lhe entregar, eu preciso que você consiga o auxílio de alguém que eu preciso ter por perto. Alguém que eu preciso saber o que está pensando e preciso saber o que vai fazer. Ele te entrega assim um cartaz não, um retrato desenhado que é do Kazuma. Ele fala: há boatos que Encaixe uma adaga nas costelas dele, sim. há boatos que ele, como atual líder da Casa Mormon, pretende realizar um levante. Eu preciso que você fique de olho nele. E se ele Eu não realmente... só matá-lo preventivamente. Calma, Gerson, você não tá aí. E Ô, se Lucas, ele... Eu tô falando off-game, pô. Calma. Lucas tá defendendo o rei pra gente não fazer o levante. Preste atenção, Lucas. Calma. E se ele realmente for fazer isso, minha cara Mirella, me avise antes que ele possa fazê-lo. Eu tenho interesses nisso. Está disposta? Ok, já ouvi falar. Estou disposta. Manterei ele ao meu lado de forma discreta e tentarei fazer uma espécie de parceria para ele não desconfiar. Eu ouvi dizer que ele está recrutando mercenários em uma busca indo a oeste. Interessante. Ele sorri, realmente. Boa sorte. Não preciso de sorte.
Ele sorri, se levanta, fala algumas coisas com os guarda-costas dele e simplesmente sai. Vai fazer mais alguma coisa, Merila? Não, apenas a Merila ficou pensativa na proposta. Beleza. Quando, depois de um tempo, você vai saindo, você observa que há uma grande multidão em meio a uma das praças de Brasília. Você simplesmente a ignora ou você vai ver o que a multidão olha? Eu vou ver o que a multidão olha. Beleza. Você vai caminhando em direção a ela e algo que você percebe é que há um palanque montado em meio a essa praça principal e você observa a... Como é o nome? Deixa eu ver. E você observa um cadafalso montado. Um cadafalso é aqueles locais específicos onde se deixava pronto para pessoas para enforcamento e havia um alçapão, por assim dizer, que é facilmente acionado e a pessoa perde o apoio e a corda estica, certo? Ok. Quando você olha, você percebe que há umas 5, 6 pessoas. Um homem e uma mulher claramente mais velhos e outros que têm características físicas que lembram eles, uma mescla deles, um pouco mais jovens. Claramente, os pais e seus filhos. Quando você olha para isso, você percebe que há um homem, um humano, pele clara, cabelo curto, militar, usando uma armadura feita com restos de outras eras, portando um tom de alguém que tenta se esforçar ao máximo para se ambientar a um local que ele não está. Ele fala em uma voz bem alta, para que todos ali possam ouvir. Por ordem da Vossa Excelência, o Rei de Brasília, Jean Charles Rochefort, essa família, a família Duclos, é considerada traidora por portarem artefatos de Númenera sem que o rei soubesse, escondendo claramente artefatos perigosos. Essa família é considerada completamente traidora por ameaçar a integridade do reino. E como o tal rei falou, a pena é uma só. Quando ele fala isso, cada falso é puxado e as 5 pessoas balançam penduradas na corda com o estalar seco dos pescoços sendo quebrados. A Merila fala algo, faz algo ou simplesmente segue a vida? Ela fica chocada com a situação e um pouco perdida também por não entender por que o rei faria isso com a família inteira, mesmo alegando serem causadores de traição. Quando vem isso à sua mente volta para o presente em si. No presente, a gente volta para todos os jogadores, onde há claramente em uma dimensão paralela um impasse sobre quem será o detentor de uma Númenera de imenso poder. Pessoal, eu quero tentar resolver isso inicialmente entre Dio e Dryon apenas, beleza? Tá. Eu tô brincando. De acordo. Então, bora lá. Dio e Dryon, melhor falando, Saik e Kazuma. Vocês se olham e veem, cada um de vocês segura uma parte do artefato. Vocês se olham novamente e a ação é com vocês dois. Eu digo Kazuma. Empopar.
Eu creio que você deveria soltar esse artefato e colocá-lo no lugar. Não sabemos como esse artefato pode reagir saindo daqui. E outra, ele fornece energia para a cidade. Nós os deixaríamos à mercê de tudo que eles fazem com a eletricidade. A gente poderia tornar a cidade inóspita. Você mataria milhares apenas com essa sua ação. Eu compreendo, Saik. Mas acontece que não foi eu quem o retirei. Eu apenas estou levando o espólio para o rei de Brasília, porque esse espólio me foi dado. E eu Concordo. acabei de prometer e nomear o espólio para o rei Rutherford. E Uma assim eu atitude pretendo fazer. imprudente, creio eu. A gente estamos num local seguro onde esse artefato é guardado. Não é possível que se crie um local desse diferente do outro mundo apenas porque querem esconder. É porque ele não é seguro. Você vai carregar algo não seguro com a gente. A gente está atrás da cura. E eu acho que você está desviando do seu objetivo. Você está totalmente equivocado de tentar desviá-lo e assim botar todos nós em perigo e a missão também. Então, eu acho que você não entendeu bem a situação a qual a gente se encontra aqui. Bem, o Mitríades retirou esse artefato e eu confio no julgamento dele. Eu pretendo levá-lo e é o primeiro sinal de perigo que, se ele vier apresentar, eu o manterei longe. E você poderá ficar à vontade para estudá-lo durante o percurso. Mas chegando em Brasília, ele será entregue a Rutherford. Ele vai conosco. Eu não compreendo essa sua ideia de levar um artefato perigoso com a gente. É totalmente plausível você querer reclamar esse espólio, porém é algo que não devemos levar com a gente. A gente pode voltar, a gente conhece o local, a gente sabe onde está, mas levá-lo o tornaria bastante perigoso para todos. E também a cidade vai cair em desgraça por essa sua ação inconsequente. Eu enxergo por outra vertente. Como eu falei, eu acho que é interessante estar junto desse artefato para compreender ele de melhor forma, estudá-lo melhor e talvez ajude a uma ascensão maior de Rutherford e Brasília. Minha casa precisa se provar em alguns aspectos e eu vejo aqui uma chance interessante. Chance de jogar o nome na lama. Não, uma chance de levar um espólio valioso e que seja reconhecido como um ato de lealdade. Entendi. Como eu falei, então, é o primeiro sinal você apenas quer abanar o rabo e receber carinho na cabeça. Se para que meus descendentes e para que a minha casa sobreviva, se isso for necessário, não se pode fazer omelete sem quebrar alguns ovos. Exatamente. Para uma casa sobreviver, ela tem que ascender, não necessariamente tem que se subjugar. Mas seguimos com sua ideia, não vou mais me opor. Porém, se esse artefato aparecer algum perigo, eu serei o primeiro a jogá-lo fora e colocar toda a culpa da missão ter fracassado em você. E sua casa cairá em desgraça 2 vezes. Não se preocupe, como eu falei antes, se por um acaso eu sentir necessidade de destruir esse objeto ou jogá-lo longe, será feito. E se a missão fracassar, como eu fui recrutado para liderar a equipe, toda nossa ação já irá
cair sobre mim, seja tanto a vitória como a derrota. Eu pretendo que seja a vitória. Ok, Lucas, eu largo o objeto e vou em direção à saída do local. Meio que puto da vida, tá ligado? O Saik, ele sai, tipo, muito bravo do local e ele esbarra no personagem de Evaldo, que eu esqueci o nome, Metríades. Ele esbarra no Metríades e cospe no chão quando passa por ele e vai em direção à saída. Eu coloco o item nos meus spoilers, tá ligado? Na minha bolsa. Pra mim, pro personagem, é como eu falei, podia ser algo de muito valor, uma pedra. Ele não sabe o que é isso, ele não tem a capacidade científica de dizer, não, isso aqui eu posso usar como uma arma ou como uma fonte de energia, mas é um spoiler que ele vai levar pro Rei de Brasília, porque se for valioso, ele vai, tipo, dar uma prova de sua fidelidade. Se não for valioso, é só mais um spoiler que vai ficar com o rei. Então, eu só não entendi ele querer correr o risco de tirar o objeto do local que tá protegendo ele. Porque é uma numenera de possível valor que ele pode ser recompensado. Não, eu entendo, mas tipo, a gente tá em uma missão que levaria nome pra casa dele caso ela fosse concluída. Ele tá arriscando isso, levando um item que ele não conhece, e eu, como conhecedor, já falei que era perigoso tirar do local. Porque, tipo, para o meu personagem, se foi retirado, tá ligado? Tipo, Mitríades foi lá, retirou, então, pra ele isso aqui não representa um risco eminente, tá ligado? Se, tipo, se fosse uma coisa mais delicada. Que, a recompensa vale mais do que o risco. Isso. Simplesmente por isso. Bora lá. Tá, tipo, ele não quer correr o risco de, tipo, deixar o item e, tipo, chegar novos aventureiros e levar o item, quando ele voltar, não, já levaram. Então, vamos ver no que dá. Bora lá. Dio, pergunta importante. Você coloca onde o item? Lucas, eu creio que deve ter, tipo, uma bagzinha. Vocês têm uma mochila de viagem? Vai dar uma merda. Importantes, mas que não são inflamáveis. É tipo só o básico, tipo uma ração, uma coisa ou outra de viagem que eu uso. Beleza. Porque na maioria dos tempos eu ando armadurado. Sim. Ô bicho, tu vai ter que ficar rolando pra essa numeneira não ficar instável, porque tu tá carregando mais do que tu pode. Cala a boca, Dragon. Como assim mais do que eu posso? Nada, Dragon está delirando. É tipo, só quem pode carregar muita numeneira sou eu, pô. Vocês não podem. Gerson também pode. Eu tô sem nenhuma. Beleza, você coloca em meio às suas posses, Kazuma. E Shemok, o impasse entre o parte da comitiva aparentemente foi resolvido. Você está de acordo? Shemok pensa algo sobre isso? Eu ou simplesmente discordo ignora? completamente de ambas as visões. Sou contra a submissão cega a um sistema antiquado monárquico e sou mais contra ainda de uma cautela inexpressiva com um item de tamanho poder. Vale ressaltar que a cidade que tu tava aí criando culto vai ficar sem energia. Ficou já, né? A vontade dos luminarcas é insondável para mentes tão simplórias quanto nós e as criaturas talvez até abaixo de nós, que são mentes tão rudimentares a ponto de não serem capazes de mensurar o que havia adormecido em seu meio. O ponto é, o nosso caminho aponta para noroeste, onde devemos buscar a cura de Levete, que não ajudará apenas essa cidade, mas todas as outras, e com o tempo, o conhecimento revelado pelas máquinas poderá abrandar, inclusive destruir as correntes de opressão dessa monarquia a qual vocês representam. Esse poder simbólico e atávico precisa acabar. E eu concordo com esse fato. Eu gostei de Jefferson, ele tipo, foda-se todo mundo. Eu quero que tudo acabe.
E eu acendo. Não, Lucas sabe. Meu objetivo tá no templo lá. Eu já tenho sangue pra entrar. Eu só preciso cumprir a missão, porque se eu souber como é que cura Levete, eu vou criar um secto de ciborgues para trazer os verdadeiros senhores desse mundo, os libertadores das mentes, as máquinas, para nos elevar para ao 10º mundo. Punhar. Exato. E se não for o 9º mundo acabou por causa de IA, hein? E aí? Não, a gente tá no 9º mundo, a gente tá rodando. Não, o 8º mundo não acabou por causa da IA. E aí? Aí você tá fazendo elucubrações. Você não sabe, eu também não, então não importa. Se você acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar na página do YouTube, acompanhar os vários pedaços dessa mesa que vai vir fatiadinho pra você, tá com uma mesa de frios. E depois o episódio na íntegra no Spotify. Se você acha que a gente briga por qualquer coisa, você está corretíssimo. Diplomacia é para otários. Dividir as coisas é só para quem não tem nada. E aí eu vou me despedir com um breve tchau.